Paz de Deus, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, Pastor Caemas aqui. Eu estava aqui, depois de ter tomado o meu café, pensando nas lutas do viver, né, nas batalhas do viver. E aí, o Espírito Santo veio e fez-me uma pergunta que eu fiquei ali, meu Deus, o porquê dessa pergunta? Ele me perguntou: você sente que está passando por uma batalha espiritual? Pois é, mas eu tenho um segredo para te contar se você não sabe. Deus enviou anjos para te guardar. Como diz o Salmo 91:11, porque os seus anjos darão a ordem a teu respeito nesse exato momento. Há uma batalha entre os anjos do bem e os anjos do mal. Mas Deus, o Senhor, enviou seus anjos para estarem exatamente onde estão, pelejando por você. Agora, medita comigo, lá em 2 Reis 19:35, a palavra do Senhor relata, também em 2 Crônicas 32:21 e Isaías 37, versículos 36, que um anjo do Senhor matou 185.000 soldados do exército assírio, uma única noite. Esse evento ocorreu para proteger Jerusalém. Deus quis proteger o seu povo durante o reinado de Ezequias, após o exército de Senaqueribe cercar a cidade. Vejam só, nesse exato momento também, há uma batalha enorme, são milhares de anjos caídos que estão lutando contra nós, contra você, contra mim. Mas esses anjos não são páreos para os anjos de Deus, porque Deus enviou os seus anjos para estarem exatamente onde estão, pelejando por você. Nenhuma batalha é maior do que o Deus que luta por você. Nenhuma batalha é maior do que o general de batalhas, o grande Yahvé, o Senhor dos exércitos. É aí que está a revelação de um grande segredo. Isso se a gente tenta colocar como segredo, porque é notório que os anjos de Deus, os anjos do bem, estão pelejando por nós. Os anjos que Deus enviou estão pelejando por nós, estão exatamente onde Deus os colocou para pelejar por nós. Pois é, meus irmãos, nenhuma batalha é maior do que o Deus que luta por nós, que luta por mim, que luta por você. Veja, o rei Ezequias estava passando por um momento que os inimigos, Senaqueribe, seu exército, cercaram a cidade de Jerusalém. Mas vejam só, Deus lá do céu envia um anjo só, que mata 185.000 homens, mata um exército de 185.000 homens. Meu Deus do céu! Você sabe o que significa isso? Olha, no reino espiritual há muito mais do que isso. Fique perplexo mesmo, porque no reino espiritual, enquanto nós estamos aqui, de repente você está almoçando, tomando café, jantando, não sei a que horas você vai ouvir essa mensagem, de repente você está trabalhando dentro de uma condução, pensativo, pesaroso, em luto, mas você nem imagina que no reino espiritual, enquanto de repente está uma calmaria, você está num lugar que não tem barulho, é um silêncio, mas nessa calmaria que você sente que tem uma batalha. E aí, se Deus abriu seus olhos, como abriu os olhos daquele moço de Eliseu, E ele viu cavalos e cavaleiros de fogo. Então é a mesma situação. Se Deus abrir os nossos olhos, os seus olhos, os meus olhos, nesse exato momento, nós vamos ver mais de milhões de anjos ao nosso redor, pelejando contra os que estão ao derredor, que são os demônios, que são os anjos caídos de Satanás, os anjos do inferno. Caídos, eles não deixaram de ser anjos, não. Eles continuam a serem anjos, mas anjos caídos. Não deixaram de ser anjos, mas anjos do mal. Mas os anjos de Deus estão pelejando por mim e por você. A glória não é dos anjos, a glória não é nossa, a glória é do Deus que enviou esses anjos. A glória é dele, do Senhor dos exércitos, que peleja por nós. Nada pode impedir a vontade de Deus na minha vida, na sua vida. Nenhum demôniozinho metido à besta vai se atrever a pelejar contra a vontade e os desígnios de Deus
Deus na minha e na sua vida. Se o Senhor quiser te levar, Ele leva. Se o Senhor quiser me buscar, Ele me busca. Se o Senhor quiser nos tirar da terra, Ele tira. Mas tudo tem o tempo de Deus. Não são os anjos caídos que nos tiram da terra. Se um anjo desse vier e dizer, você vai morrer hoje, aí o Senhor olha do céu para aquele ali, não. Esse aí não. É no meu tempo, ele vai morrer. Ele vai vir para a eternidade. Mas no meu tempo, ela vai vir para a eternidade. No meu tempo. Por isso que eu digo, se algum de nós, da casa de Deus, foi embora para a eternidade, é porque Deus o chamou. Lamb das fomes, and the fire. Não é Satanás quem tirou, foi Deus. Não é o diabo quem tira, é Deus quem recolhe o seu vaso, a sua escolhida, o seu escolhido. Pois é, meus irmãos, não tem para Satanás, a glória não é de Satanás, não, a glória é do Senhor. A honra é do Deus eterno, do Deus todo-poderoso. E a batalha não é sua, não, é a batalha de Deus. Você sente que está passando por uma batalha espiritual, por um momento difícil na vida, está sentindo algo estranho, tá estranho isso, tá estranho demais, tá estranho demais. Mas olha, hoje Deus manda lhe dizer, enxugarei cada lágrima sua, pelejarei por você, arrancarei do seu peito essa dor que quase te matou. Ah, meu Deus. Muitos irão olhar e ver o agir de Deus na sua vida, o agir de Deus na minha vida. Volto a dizer, a batalha não é nossa, é do Senhor. A batalha é de Deus. Aleluia. Ah, um exército enorme está contra mim, pastor. São mais de 185 mil. Um exército inteiro cercou minha cidade. Eu tô aflito, tô morto, tô perdido. Nada, você não está não. Você tem o Senhor dos exércitos ao seu redor, com o seu exército de anjos pelejando por você. E vou te dizer mais, hein? Não precisa nem de milhões de anjos, não. Um anjo só extermina. Lembra quando Jesus disse a Pilatos, se eu rogasse ao Pai, ele enviaria 12 legiões de anjos. Meu Deus do céu! Qualquer exércitozinho metido à besta de demônios, um anjo de Deus basta para uma legião inteira de demônios. Ah, meu Deus! Um anjo... Você não entendeu não, irmão? Irmã, você não entendeu ainda? Um anjo só dos céus, do exército celestiais, extermina, afasta, lute e vence. 185 mil ou mais. Um anjo de Deus. Eu estou fazendo uma comparação com aquela peleja do rei Senaqueribe contra Jerusalém, que cercou Jerusalém e foi exterminado da terra. 185 mil homens eu estou falando. Agora os anjos caídos também, porque Deus é poderoso tanto para fazer na terra quanto para fazer entre os céus e a terra. Houve batalha no céu, lembra? Que a Bíblia diz que houve batalha no céu, mas Miguel e os anjos do Senhor pelejaram e venceram uma terça parte dos anjos dos céus que se rebelaram contra Deus. Eu disse uma terça parte dos anjos do céu. Verdade, está na Bíblia isso. Meus irmãos, Deus é fiel e está dizendo para você, não temas, porque estou contigo e essa peleja você não terá de pelejar. Agora, se eu ou você perder alguma peleja, alguma batalha aqui na terra, algum problema que, de repente, o inimigo humano vem dizer, venci o crente, venci o cristão, olha, irmão, duas hipóteses. Ou você estava sem razão, a causa realmente não era sua, porque às vezes a gente pensa que está certo e está errado, né? De repente eu vou mover uma ação contra alguém que não tem nada a ver, por questões orgulhosas. Deus não vai de maneira nenhuma fazer jus a alguém que não está em acordo com ele. Então, quer dizer, se eu mover uma ação de injusta causa, eu estou perdido. Mas se é justa causa, é claro que o Senhor vai me dar vitória no tempo oportuno. Agora, a segunda hipótese é que Deus permite que a gente passe por momentos em que deixe o inimigo acreditar que tenha vencido, mas depois Deus disciplina aquele inimigo e mostra para todos que
Ele é o nosso Deus. Ele até permite que o inimigo nos roube, nos furte alguma coisa, mas lá na frente Ele vai mostrar para o meu inimigo, teu inimigo, que não se toca na menina dos olhos do Senhor, que não se toca no ungido e no ungido de Deus, e fica de pé e permanece de pé. Prova disso é a história de Saulo, que lá em Atos capítulo 9 foi derrubado do cavalo para saber que o Senhor é Deus, e se tornou em Paulo o grande missionário da era cristã. Deus não é cego, Deus não é injusto. Ele está vendo, Ele sabe, Ele deixa correr. Ele dá a corda, vai, toca no ungido, vai embora, pode ir. Toca na serva, toca na minha serva, toca no meu servo, vai, continua. E você chora, e você geme: Deus, tu não estás vendo, Pai. Deus, tu não estás vendo, meu Senhor. Olha, por isso que eu digo, irmão, nada temas, não se preocupe, tudo está no controle de Deus o Altíssimo. Nada abole o grande poder do Senhor. Quem disse que nada poderia abolir o seu grande poder foi comido de bicho, não foi? Herodes expirou, morreu porque quis se exaltar, né? Outros homens da Bíblia também que se exaltaram e ficaram um bom tempo sendo disciplinados por Deus, né? Nabucodonosor, né? Lembra? Você lê a Bíblia, não lê? Você vai à escola dominical, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra do Senhor. É por isso que a nossa fé não esmorece ante as batalhas do viver, ante as lutas do viver. Sabe por quê? Porque a palavra quem nos fortalece, a Bíblia já nos diz, né? Jovem, sois forte, te já venceste o maligno. Simplesmente porque você é forte? Não, é porque também habita em você a palavra de Deus. Você tem a palavra, você tem Jesus, você tem a palavra como base de fé. Você se lembra de versículos que te dizem: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Você tem guardado no teu coração palavras que Jesus disse: olha, eis que vos dou a paz, não vou lá dou como o mundo a dar. Não se atemorize, porque eis que eu vou para o Pai. Lá em João 14 diz: não se turbe o teu coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, vou preparar-vos lugar, e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejai-vos também. Eita glória, isso nos capacita, nos dá uma fé tão grande em saber por que estamos aqui, não é? Estamos aguardando. Eu sei que a qualquer momento pode ser chamada a minha senha, a tua senha, não é? E aí, vai se desesperar? Eu não quero morrer, meu Deus, eu não quero, meu Deus, eu não quero. Meu Deus do céu, gente, quando a senha é chamada, nós temos que dar graças a Deus. Muito obrigado, Deus, minha senha foi chamada. Oh, glória! Fica a saudade no meio dos amigos, dos parentes, né? Mas quando somos de Deus e a senha é chamada para a eternidade, não é uma perda. Morrer é ganho, viver é Cristo, morrer é ganho. Muitas das vezes, Satanás, o adversário das nossas almas, ele acusa o próprio Deus para nós. Ele começa a questionar, a fazer perguntas a nós. Você perdeu? Você, aí, cadê o teu Deus? Teu Deus não fez nada? Teu Deus não cura? Teu Deus não escuta você? Ele escuta sim. Olha, Satanás, você está repreendido, amarrado, acorrentado, porque o nosso Deus escuta sim. Ele sabe que nosso Deus escuta, mas ele quer fazer você e eu duvidarmos do poder do nosso Deus, das ações do nosso Deus. É o que eu disse, Deus está no controle de tudo e nada abole o seu grande poder. Tudo está no controle de Deus, até as guerras mundiais estão no controle de Deus. Tudo está sob o controle do Senhor. Passarão os céus e a terra, mas a palavra do nosso Deus não passará. Sabe, irmãos, porque eu estou citando essas passagens bíblicas? Porque as armas da nossa milícia não são carnais. E essa é uma das armas que nós temos que levantar contra o reino espiritual do maligno.
A palavra de Deus. Sim, sim, a palavra de Deus, meu irmão, minha irmã. A palavra do Senhor é uma espada de fogo contra o inimigo. Lembra em Mateus 4, quando o Senhor Jesus foi tentado por Satanás, quando ele chegou para o Senhor Jesus e disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. O que o Senhor Jesus usou? A palavra. Ele disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Depois ele leva o Senhor Jesus até o alto da cidade santa e colocou sobre a parte mais alta do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, te atira daí para baixo, porque está escrito que eles, os anjos, te sustentarão para que jamais tropeces em alguma pedra. Aí Jesus responde através da palavra, a espada de fogo. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. E o bicho, insistindo novamente, tornou novamente a levá-lo agora para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo em todo o seu esplendor e propôs-lhe a Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí o Senhor Jesus usa a palavra novamente. Jesus ordenou-lhe: então, vai-te, Satanás. Vai-te, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Assim o diabo o deixou. E eis que vieram os anjos e o serviram. Prestou atenção? A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados e potestades. Mas a verdade é que se você perseverar de pé nesta peleja, deixando os anjos de Deus agir, deixando os anjos de Deus pelejar, deixando o Senhor pelejar, com certeza o Senhor Deus vai ordenar a Satanás: vai-te, Satanás, sai daí. Nesse aí você não toca, nessa aí você não toca, porque é meu príncipe, minha princesa, é meu filho, minha filha. Não toque nos meus ungidos. Satanás, saia agora. Eu ordeno como ordenei no deserto. Graça e paz para você. Pastor Caímos aqui.